Olá, nação, boa tarde. Quem está falando aqui é o Evangelista Avanço Carlos, passando aqui para hoje fazer a nossa escola bíblica dominical da nossa editora Betel. Isso mesmo, hoje, toda quarta-feira, no horário das 16 horas, você terá lá no nosso Instagram, ok? A nossa escola bíblica dominical ao vivo. E logo após, aqui justamente no nosso canal do YouTube, o canal do Evangelista Wanderson Carlos, ok? Desde já te peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos uma mensagem do dia, colocarmos algum estudo, você possa estar sendo notificado e, sendo notificado, está sendo abençoado pela palavra de Deus ou pelos estudos que estaremos dando a você. E hoje, nossa escola bíblica dominical será da lição de número 7, tá? A lição de número 7, e será agora do dia 14 de fevereiro. Isso mesmo, a nossa lição de número 7, do dia 14 de fevereiro, falando sobre Deus intervém através de suas ações. Então já vimos que o texto está como poderoso, porque Deus intervém através de suas ações. E eu já quero dizer para você que Deus neste momento já está intervindo com as suas ações a favor da sua vida. Tenha fé, tenha confiança que o melhor de Deus já está acontecendo sobre a sua vida, ok? Vamos então no nosso texto de referência, o nosso textual, o melhor primeiro. Invoca-me no dia da angústia e te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. A nossa verdade aplicada. Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e ao seu povo. Então eu começo a entender que Esther, ela estava vivenciando ali um período onde as pessoas estavam vendo corrupção, traição, mas mesmo ela estando em meio a tudo aquilo ali, ela continuou sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel ao seu Criador. E é isso que eu quero trazer para você. Não importa onde você esteja, no seu trabalho, local que seja, seja sempre um cristão verdadeiro e um servo do Deus Altíssimo. O nosso objetivo da lição são 3. Primeiro, entender que a única alegria está em Deus, está no Senhor. Segundo, destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus. E o terceiro, ressaltar a importância do jejum. Isso mesmo, a importância do jejum. Quantos hoje não têm jejuado, né? Se eu fosse perguntar para você, você sabe o que é jejum? Você fez o jejum esta semana? Você fez jejum semana passada? Você entende o poder que há no jejum? Então é necessário que você entenda, porque o próprio Jesus Cristo disse para os seus discípulos, esse demônio, ele não sai a não ser com jejum e oração. Jesus poderia falar com oração e jejum, mas primeiramente ele fala o quê? Com jejum e oração. Então é necessário que nós tenhamos o quê? Um momento de sacrifício. E que momento de sacrifício é esse, Vâncio? É o momento que você vai jejuar, vai abster de algumas coisas que você gostaria de fazer neste momento para estar se sacrificando para Deus. E que com certeza Deus ele vai abençoar poderosamente a sua vida. Tá? O nosso texto de referência está no livro de Esther, capítulo 4, do 13 ao 16. Ok? Nós não vamos ler para não tomarmos muito tempo do vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. Mas vamos lá, mas depois você pega a tua revista e lê aí o texto de referência, ok? Vamos entrar aqui na nossa introdução da nossa revista, tá? Introdução. Nesta lição estudaremos que Deus honra o desejo profundo de cada cristão em estar em sua presença e em que oração e jejum são recursos que o povo de Deus não deve desprezar, principalmente em dias difíceis e trabalhosos. Então já a introdução já vai dando um ápice para a gente aqui muito grande, que eu não posso abandonar a oração e nem tampouco o jejum, porque eles são o quê? São as armas que eu preciso, é a arma que você precisa para estar nos dias difíceis e dias trabalhosos. Vamos lá então ao tópico 1 da nossa lição. O ladrão da alegria. Na história de Esther, vemos a tristeza do povo em virtude de Amã ter roubado a alegria do povo judeu. Semelhante hoje também nos deparamos com vários Amã que tentam roubar a nossa alegria. Esther, diante do ladrão da alegria, demonstrou um equilíbrio emocional que serve de exemplo para todos os cristãos. Hoje, permanecemos
na presença do Senhor, para que não perdemos a alegria produzida pelo Espírito Santo. Então, sabemos que dificuldades vamos passar, problemas vamos passar, dias trabalhosos estamos vivenciando, mas não podemos perder a alegria. E a Bíblia vai dizer que a nossa alegria, ela vem de quem? Ela vem do Senhor. A minha tua alegria vem do Senhor. E quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou com Deus, tudo que eu for fazer, pode ter certeza, Deus vai abençoar de maneira extraordinária, porque a minha alegria está em primeiro lugar de servir a Deus, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida. Então vamos lá, tópico 1.1 da nossa revista, lidando com adversidades. Quer desejemos ou não, a adversidade faz parte da nossa existência. Sim, dificuldades, problemas, sempre vai fazer parte, sempre vamos estar ali vivenciando isso. Sobrepujar as adversidades é um dos maiores obstáculos que o ser humano enfrenta. Com Esther não foi diferente. Ela teve que lutar contra o extermínio iminente do povo judeu, demonstrando através de sua história que os problemas, sejam eles grandes ou pequenos, deve sempre produzir a busca ao auxílio de Deus. Ela propôs que todos os judeus que estivessem em Suzã fizessem um jejum. Olha a importância do jejum aí, com duração de 3 dias, para ela entrar na presença do rei e assim poder interceder por eles. Foi assim que Esther venceu as suas adversidades, confiando em Deus. Então você vê que o jejum não foi um jejum de 2, 3, 4, 5 horas, não foi um jejum de meia-noite a meio-dia, não foi um jejum de 24 horas, mas foi um jejum de 72 horas, um jejum de 3 dias, para que ela pudesse entrar uma única vez, em alguns minutos falar com o rei, para que ele pudesse modificar todo aquele plano a qual ele já tinha colocado e já tinha selado com o seu anel. Para você ver, ela pediu 3 dias para ter ali, vamos colocar 10 minutos, 15 minutos com o rei. Então você vai ver como o jejum é poderoso, porque naquela época a mulher não poderia entrar na presença do rei sem que ela fosse convidada. Ela não poderia ter nenhuma reação sem que o rei pedisse para ela ter. Mas Esther colocou a sua confiança em Deus, colocou o seu jejum, e nesse jejum ela colocou a oração, na oração ela colocou a fé, na fé ela colocou a ousadia, na ousadia ela colocou a sua determinação de ir falar com ele e ter certeza que Deus estaria com ela para dar a vitória. Então, neste primeiro tópico eu já falo para você, coloque o jejum, coloque a fé, coloque a sua oração e creia que Deus está te dando vitória. Vamos lá para 1.2. Alegria da salvação. A verdadeira felicidade nunca depende de não ser, de ter problemas, mas sim da forma como passar por eles. Esther lidava com seus problemas sem desesperar, nunca perdeu a fé. Então a gente viu aqui que diante da dificuldade, dos problemas, ela nunca perdeu o quê? A fé. E você também não pode perder a fé. Em meio à dificuldade, em meio ao problema, não perca a sua fé. Na ocasião oportuna, ela demonstrou bravura, confiando que Deus faria o restante. Assim como Esther, temos que ter certeza que o Senhor nos ouve, por incrível que possa parecer. Grande parte dos cristãos tem dificuldade em resolver os seus problemas, deixando submergir pela aflição, agonia, ansiedade e fraqueza. Esther nos ensina que, quando estivermos atravessando por problemas, devemos acreditar somente em quem? Em Deus. Somente Ele poderá ajudar-nos e encarar a situação com mais entusiasmo. Então, no momento difícil da tua vida, o que você vai fazer? Você vai buscar a Deus, vai entregar a sua vida para Ele e vai ter certeza que Ele vai te ouvir e que Ele vai te dar vitória e que tudo que tu colocar a planta das tuas mãos ou teu pé, Deus te dará por herança. Então, creia no seu milagre agora. 1.3. A verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Deus é forte, Deus é fonte de alegria. Antes de a terra existir, a alegria já se fazia patente.
era com o júbilo que os anjos cantavam e demonstravam o seu amor a Deus. Assim sendo, todo povo que é abençoado por Deus é um povo feliz. Entretanto, existem algumas pessoas que servem a Cristo pela tradição familiar. Tipo assim, meu pai foi, meu avô foi, então eu também tenho que ser. E outros servem pelo o que ele é, mas pelos milagres que ele pode e é capaz de realizar. Davi foi um adorador de verdade. Quando apreciamos a leitura dos Salmos, aprendemos que ele dá destaque não só ao que Deus faz, mas principalmente o que ele é. Um dos salmos que recomenda servir ao Senhor com alegria é o Salmo 100. Então você vai entender que eu e você devemos servir a Deus não pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele já fez na minha vida, pelo que Ele já fez na sua vida, pelo que Deus amou o mundo de tal maneira e fez o que? Deu o seu único Filho por amor a mim e a você. Então eu devo servir a Deus pelo que Ele já fez, de ter dado o seu Filho, ter dado a sua melhor oferta, ter dado o seu melhor sacrifício por mim e por você. E o que vai acontecer será aquilo que está escrito lá em Mateus 6,43, se me falha a memória, que primeiramente busque o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Ele vai acrescentar para você. Tudo que você precisa, Deus Ele vai acrescentar, porque Deus Ele já sabe. Então apenas só creia e não perca a fé, mas continue nela, porque ela é o teu ponto de partida para tudo que você vai fazer. Então vamos lá. O que você aprendeu já tem aqui nesse primeiro tópico? Que Esther demonstrou um equilíbrio emocional que deve ser copiado por todos os cristãos hoje. Então devemos aprender com Esther, confiar no Senhor, acreditar que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E quando eu me lanço, quando eu me humilho, quando eu me entrego, quando eu trago o meu sacrifício para Deus, Ele vai responder com grandes bênçãos. Vamos agora para o tópico 2. Verdadeiro refúgio está em Deus. Segundo a tradição persa, nenhum homem ou mulher poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. No passado, os crentes enfrentavam seus problemas na oração e no jejum. Então ele está falando, como é que eles faziam isso? Era em oração e em jejum. O jejum é uma das ferramentas que nos auxilia junto com a oração em momento de tensão ou pressão. Hoje é comum o cristão buscar ajuda com várias pessoas e a oração vem somente quando o problema já está irreversível. Traduzindo, eu só vou lembrar de jejuar e orar quando o problema já está acima do limite. Esther jejuou e orou e arriscou a sua vida, comparecendo diante do rei e pedindo a ele pelo seu povo. Então, eu aprendo com Esther que antes de qualquer dificuldade que eu venha enfrentar, venha passar, primeiramente eu devo estar preparado com duas ferramentas, de jejum e a oração. E ainda tem a terceira, que é a fé, que são as armas fundamentais do servo do Senhor. Então vamos agora para o tópico 2.1. A única saída era o Senhor. Até porque na minha, na tua vida, a nossa única saída é o Senhor. O jejum contribuiu para o quebrantamento e subjugar a natureza humana, sendo assim um verdadeiro exercício na prática da piedade. A amizade com o Senhor traz paz e segurança ao coração. Esther, após ter conclamado um jejum de 3 dias, se atreveu a entrar na presença do rei sem ser convidada, podendo isso lhe custar a sua própria vida. Pois todos conheciam a sentença que era o quê? A morte. Salvo se o rei atendesse o seu cetro de ouro. Se ele levantasse o cetro, era a morte certa. Porém, Esther colocou a sua esperança em Deus. Então Esther achou graça aos olhos do rei, que estendeu o seu cetro e permitiu estar em sua presença. Esther nos ensina que confiar na segurança divina é prerrogativa de quem conhece o Senhor. Semelhantemente, hoje podemos nos chegar diante do trono da graça, com confiança em Jesus Cristo, que intercede por nós e nos abriu um novo caminho. Então a gente vê que Esther, ela colocou verdadeiramente a sua fé e confiança no Senhor. Se ela morresse, ali, Esther, você vai ser morta. Beleza, mas ela tinha certeza
que se ela viesse a falecer, viesse a ser dizimada ali, ela estava com a sua fé no Senhor. Ela tinha colocado a sua esperança no Senhor. Ela tinha feito o seu jejum. Ela tinha se lançado aos pés de Deus. Então ela teria o quê? Uma morte tranquila, porque a minha confiança está em Deus. Mas não. Mas Esther, independente do medo da morte, ela foi assim também. E muitas das vezes eu e você precisamos enfrentar medos que às vezes nos sobrevêm. E aí eu vou entender que quando Davi escreve lá no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temeria, porque o Senhor está comigo. Podemos utilizar este versículo para Esther. Esther passou no vale da sombra da morte. Ela poderia morrer ali, mas ela foi determinada, ela foi confiante, ela foi profetizando que daria tudo certo. E é isso que eu e você devemos aprender, que em meio ao caos, em meio a tudo, não perca a fé. Confie no Senhor, porque Ele é o teu escudo, Ele é o teu libertador, Ele é o teu protetor, Ele é o teu Senhor. Vem? Vamos lá para o 2:2. Altruísmo de Esther. O grito de desespero começou na cidade de Suzã e se espalhou pelas províncias conforme a chegada da notícia do decreto real. As moças de eunuco trouxeram a notícia para Esther de que seu primo estava sofrendo por algum motivo. Então Esther começa a descobrir que o seu primo Mardoqueu ele estava sofrendo, mas qual era o motivo? E aí ela vai descobrir. Sem saber o que se tratava, ela sentiu a dor por ele. Mediante solicitou que o seu eunuco fosse ao encontro de Mardoqueu para saber a causa da tamanha tristeza. E Mardoqueu então lhe fez saber de toda a maldade tratada por Amã. E a espera por uma resposta do Senhor doeu, não há dúvidas, mas na esperança que saboreamos nosso relacionamento com Deus, nenhuma dor pode ser comparada ao bálsamo do seu amor. Então eu vou entender aqui que por maior que fosse aquela dor, aquela tristeza, o amor de Deus, ele é muito maior do que todo e qualquer sofrimento. Esther começou a sofrer por causa de quem? Por causa de Mardoqueu, porque Mardoqueu estava sofrendo pelo povo, mas ela sabia que o amor de Deus era super maior do que todas as coisas, era maior do que tudo. Então entenda que o amor de Deus ele é maior e sobrenatural do que todas as coisas que você pode viver. Então vamos lá, 2:3. O bálsamo, agora vamos saber sobre o bálsamo do amor de Deus. Às vezes as escrituras nos relatam que o povo de Deus vivia uma dura servidão e as coisas estavam por piorar. Havia uma lei cuja ordem era matar todos os judeus. Dessa agonia emergência, um grito de dor que sobe ao céu. Era Esther nos seus aposentos após jejuar por 3 dias e 3 noites. Era a hora, melhor dizendo, de gritar por socorro. Deus ouve o grito de Esther e decide acalentá-la com o seu bálsamo. Ainda hoje o poder de cura das boas novas do reino de Deus continua a aliviar a dor dos cristãos que têm o coração quebrantado. Então Esther vai ali, faz os seus 3 dias de jejum, fala com o pai e Deus faz o quê? Traz o alívio para ela, traz o contentamento, traz a presença do Espírito Santo para confortar e falar: filha, estou contigo, se passares pelo fogo não te queimará, se passares pelos rios não se submergerão, eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita. Então hoje, meu irmão, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas se lance agora aos pés de Cristo, se lance aos pés de Deus agora e fale para Ele o que você precisa, fale para Ele qual é a tua dor, apresente para Deus qual é a tua angústia e que com certeza a presença do Espírito Santo ela vai te invadir o teu ser, vai te trazer a paz e que com certeza brevemente a tua vitória será concretizada pelo amor e o bálsamo de Cristo Jesus. E o que você aprendeu? Que Esther jejuou, orou e arriscou a sua vida, comparecendo diante do rei e pedindo a ele por seu povo, porque sabia que o verdadeiro refúgio está em Deus. Então, se lance, confie. Essa revista só está falando sobre isso. Confiança, jejuar, orar e determinar que tudo que você faz para Deus, Ele vai te dar a vitória. Vamos lá para o nosso último tópico, o tópico 3. A importância do jejum. Esther foi uma mulher
que verdadeiramente consagrou-se ao Senhor e era sem dúvida repleta do Espírito Santo. Ó, ela tinha algo dentro dela que sobrepujava todos os seus sentimentos e todas as suas fraquezas. Algo tão profundo que sustentava a sua confiança em Deus. Esther buscava a face do Senhor através de jejum e orações e teve uma intimidade profunda com Ele. Então a gente acaba entendendo aqui que Esther ela tinha a presença do Espírito Santo de Deus dentro dela. Por que ela tinha? Porque ela buscava em jejum e oração. E todas as vezes que você se consagra para Deus, tira aquele período do jejum, aquele período de oração, você está criando uma intimidade com o Pai. E nada melhor do que uma intimidade com o Senhor, nada melhor do que uma intimidade com aquele que é o Todo-Poderoso, porque você vai ter a certeza que tudo quanto você pedir a Ele, Ele vai te conceder. E aí eu vou lembrar que Jesus fala para os seus discípulos, ó, se vós estiveres em mim, e se minhas palavras estiverem em vós, podereis pedir tudo. Por que podereis pedir tudo? Porque existe intimidade. Jesus falou para os seus discípulos, ó, vós não são só filhos, vocês não são criaturas, mas hoje vocês são filhos do Pai. Hoje vocês são meus amigos. Por quê? Vocês têm intimidade. Nada melhor do que a intimidade. Intimidade se fala de relacionamento íntimo. E se você tiver esse relacionamento íntimo com o Pai, pode ter certeza que a vitória é certa. Vamos lá, 3:1. O jejum do Antigo Testamento. A lei exigia a oração do jejum em apenas uma ocasião, no dia da expiação, que está lá no livro de Levítico. Este dia era consagrado somente ao jejum. As orações e as confissões, segundo a tradição judaica, em um dia especial concedido por Deus ao seu povo, para receber perdão dos seus pecados. Neste dia, o sumo sacerdote fazia expiação por todo o povo. A finalidade do dia da expiação era apresentar sacrifício a Deus para conseguir o perdão pelos pecados do povo hebreu e fazer o povo procurar o favor diante dele. Era o dia mais importante do ano para o israelita. Embora diariamente o sacrifício fosse oferecido neste dia especial, todas as pessoas buscavam Deus para serem o quê? Perdoadas. Né? Então a gente vê que no Antigo Testamento era só um dia, era o único dia que eles faziam isso. E hoje, eu e você, podemos tirar hoje, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, para tirar um dia de jejum. Tirar aquele momento ali para jejuar. Tirar aquele momento ali para falar com o Pai. Tirar aquele momento ali de se consagrar e pedir perdão ao Pai. Sabemos que não será mais só pelo jejum, mas será pelo sangue do Cordeiro que foi imolado naquela cruz ali, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o nosso pecado. Mas quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu me lanço aos pés de Cristo, você pode ter certeza que aquele sangue vertido na cruz do Calvário, ele vai te lavar. A presença do Espírito Santo vai inundar a tua vida e você vai sentir algo tão maravilhoso como você nunca sentiu na sua vida, que é a presença do Pai. Então vamos lá. 3:2. Jejum no Novo Testamento. Agora vamos aprender no Novo Testamento também. De igual modo, a prática do jejum também aparece no Novo Testamento. A Bíblia menciona que Ana não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e orações. João Batista também ensinou para os seus discípulos a jejuar. Jesus jejuou por ser tentado por Satanás. A igreja de Antioquia jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé em viagem missionária. Paulo e Barnabé clamaram e jejuaram antes da instituição dos anciões das igrejas. Então você vai ver que Jesus jejuou, né, que a igreja jejuou por Paulo e Barnabé, e todos os outros discípulos jejuavam, porque isso é um momento que nos traz uma intimidade com o Pai. Mas como é que eu poderia chegar mais próximo de Deus? Através do seu jejum. É a famosa abstinência do seu corpo, é você dizer não para o seu corpo e sim para Deus. Se você hoje ou amanhã quiser fazer um jejum, pode ter certeza que você vai ver algo diferente sobre a sua vida. Vamos lá para o tópico 3:3. O que Jesus mencionou sobre o jejum? Agora, o que Jesus falou realmente sobre o jejum? Muitos cristãos ignoram o que a Bíblia diz sobre o jejum.
ou receberam um ensino distorcido, ou não receberam ensinamento algum sobre este assunto. O jejum é algo tão íntimo que, se uma pessoa descrever a você como ela faz no jejum, já não seria um jejum autêntico. Jesus nunca estimulou a prática do jejum. Ele mesmo incitou e disse que quando ele fosse tirado da terra, seus discípulos jejuariam. Então, mesmo que Jesus jejuou, e alguns dizem, Jesus jejuou, eu não preciso jejuar. Mas acabamos de ver aqui que Jesus deixou para o seu discípulo, vocês devem jejuar, vocês devem buscar, porque é o jejum que nos traz próximo mais da presença de Deus, que você deve se abster da sua vida para separar para Deus. E aí o que você então aprende nessa lição? Que Jesus nunca estimulou a prática do jejum, mas ele exercitou e disse que quando ele fosse tirado da terra, os seus discípulos deveriam fazer o quê? Jejuar. E o que então a nossa conclusão vai dizer? Que todos nós somos chamados para servir a Deus e que todo empecilho à presença do Pai, toda cilada de Satanás, sejam repreendidos no nome de Jesus e que o céu venha se abrir para a sua vitória e de sua família, em nome de Jesus Cristo Nazareno, e que possamos servi-lo com alegria. Então você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para servir ao Senhor, para ser um servo do Deus Altíssimo. Então creia que hoje Deus está fazendo milagres sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai jejuar, que você vai orar, que você vai buscar a Deus, vai colocar a sua fé inteligente, porque a fé precisa ser inteligente, eu preciso entender por que eu estou orando, por que eu estou jejuando, qual é o propósito, e que com certeza maravilhas irão acontecer sobre a sua vida. Então, que Deus te abençoe nesta quarta-feira. Tenha uma quarta-feira maravilhosa, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo maravilhoso, uma terça, uma segunda, uma terça, e a próxima quarta-feira estaremos aqui com a nossa lição de número 8. A ousadia do cristão diante dos infortúnios. É a nossa próxima lição da nossa revista dominical da editora Betel. A ousadia do cristão diante dos infortúnios. Traduzindo, os nossos desafios diante dos problemas e a nossa confiança em Deus. Que Deus te abençoe. Assine aqui o nosso canal, Assine o nosso canal aqui, Evangelista Avanço Carlos. Ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que colocarmos aqui o nosso estudo, a nossa revista dominical ou o nosso pedido de oração, que você pode também colocar aí, pedido de oração para que estejamos orando por você. E tenha certeza que Deus está fazendo milagre sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, graça e paz.